programa Bíblia no meu dia a dia. Que bom nós estarmos juntos, vivendo essa experiência cotidiana da Lexio Divina, da leitura orante da palavra, nessa metodologia ensinada pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Nós nos colocamos diante da palavra, atentos, desejosos, para ouvi-la, ruminá-la e colher os frutos espirituais que ela nos traz a cada novo dia. E é exatamente isso que nós estamos vivendo aqui no programa Bíblia no meu dia a dia. E que bom ter a sua companhia, saber que você deseja por esse momento de fazer o estudo bíblico, de ouvir a voz do Senhor. Para que a nossa audição, a nossa atenção e tudo em nós esteja voltado para a palavra e para o discernimento, o entendimento, a compreensão no sentido de aplicação da palavra na nossa vida, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, para nós anotarmos o texto que nós iremos meditar hoje. Anote aí Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Josué, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Os israelitas, porém, cometeram um ato de infidelidade quanto aos objetos votados a interdito. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de algumas coisas consagradas. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Arrai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes disse: subi para explorar a terra. Os homens subiram e exploraram Arrai. Depois voltaram a Josué dizendo: não é preciso que suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens para conquistar Arrai. Não vale a pena engajar ali o povo todo contra um punhado de defensores. Cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, mas tiveram de fugir diante dos homens de Arrai, os quais mataram cerca de 36 deles e perseguiram os outros, desde as portas da cidade até Sabarim, derrotando-os quando desciam da encosta. O coração do povo derreteu-se, tornou-se como água. Veja aí, mais uma vez, nós vamos percebendo algumas falhas que precisam ser corrigidas por Deus. Quando a gente falha, Deus vai sempre nos corrigir. Então, acontece, a partir de Acã, uma traição deliberada. Havia sido dada uma ordem que nada daquilo que fosse consagrado, eles poderiam ficar para eles. Então, ele se apoderou ali, não é? Das coisas consagradas a Deus e traiu a aliança, desobedeceu. E aí, todo o povo foi atingido por aquele pecado. Todo o povo foi atingido. Isso demonstra exatamente a realidade da comunhão espiritual que implica responsabilidade, muita responsabilidade mútua. São Paulo vai esclarecer isso para a gente, só para você entender. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Né? Vamos imaginar que agora o meu dedo aqui começasse a doer, ou eu estivesse com alguma realidade aqui que era localizada, mas que interferiria em todo o meu corpo. O meu dedo doendo vai interferir na minha concentração, vai interferir em reações aqui no meu corpo, exatamente porque nós estamos conectados, todos os nossos membros. E todos os membros do corpo de Cristo, no caso nós, a igreja, não é? Quando sofre, todo o corpo sofre. Quando se alegra, todo o corpo se alegra. É exatamente quando a gente vê um ato de desobediência, de escândalo, toda a igreja sofre. Não é só aquela pessoa que cometeu aquele ato, ela provoca um sofrimento coletivo. Então nós vamos ver aqui, a comunhão espiritual, ela gera uma responsabilidade mútua. E é importante que nós estejamos atentos a isso, até porque nós devemos buscar
a fidelidade para abençoar o corpo de Cristo, para abençoar os nossos outros irmãos. Nós devemos ser um corpo bem unido, né, onde não há divisão. Nós devemos ser um povo que caminha na direção do reino dos céus e, por isso, é uma nação santa, um povo eleito, não é? Aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta de São Pedro: vós sois o povo escolhido, a nação santa, o povo separado do Senhor. Nós, como corpo, como igreja, temos que entender que existe uma responsabilidade sobre nós e nós não podemos brincar com essa comunhão para também não atingir os nossos irmãos. Veja, e aí o que acontece? Acontece algo que Israel, não é? Esse povo aqui não esperava. Eles são surpreendidos por uma derrota. Derrota de um povo bem inferior na sua defesa, em toda a questão ali daquela cidade de Ai, mas essa derrota tem um endereço e ela tem um ensinamento. Então, quando eles vão experimentar isso aqui, a gente vai perceber: a força de Israel não está no seu exército, mas na sua fidelidade a Deus. A infidelidade passou a existir, eles experimentaram uma derrota. Por quê? Até mesmo pela questão deles irem e investigarem, espionarem aquela terra, aquela cidade de Ai, aonde eles deveriam conquistar, eles vão trazer para Josué a seguinte palavra, versículo 3. Não vale a pena engajar o povo todo contra um punhado de defensores. Cerca de 3.000 homens do povo subiram para lá, né? Mas tiveram de fugir dos homens de Ai, os quais golpearam cerca de 36 deles, perseguiram os outros desde as portas da cidade até Sebarim. Golpearam-nos enquanto desciam a encosta. O povo ficou com medo e o seu coração tornou-se como água. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que você precisa corrigir, punir, não é? O seu filho quando ele faz algo errado, porque a impunidade vai gerando mais e mais atos errados. Vamos imaginar, né? Que eu estou na Canção Nova e eu cometo um ato ilícito e não sou punido, não sou corrigido, não sou ali, né, colocado diante daquela situação para me responsabilizar sobre ela. A impunidade vai gerando mais e mais pecados, mais e mais decisões erradas. Por isso que muitas vezes a gente vê, né, a iniquidade crescendo em tantos lugares, porque não há a punição, a correção. Então, se pode tudo, vamos liberar geral, vamos fazer tudo o que a gente quer fazer, não vai ter punição, vamos fazer desse jeito que está na nossa cabeça, não vai ter ali, né, um castigo, uma realidade importante e dura que precisa colocar no seu devido lugar. Deus está corrigindo o seu povo, porque Ele quer que o seu povo seja um povo santo. Ele quer que o seu povo seja um povo que caminhe na direção da vontade dEle. E entenda, somente a fidelidade a Deus trará a vitória. Não é o número de homens no exército, não é o número de armas, mas é Deus. Deus que sempre dará a vitória. A desobediência, ela vai retirar deles o vigor, né? A ousadia, a coragem espiritual. Veja só, versículo 5, né? Ali, C. O povo ficou com medo e o seu coração se derreteu como água. O que isso aqui mostra, né? Mostra exatamente que eles perderam a coragem espiritual, eles perderam o entusiasmo, eles perderam a força, eles perderam o vigor, eles perderam a ousadia, porque minaram a coragem, o vigor, a ousadia que tinham espiritualmente com a desobediência. E aí, deixa eu dizer para você, a vitória sobre o mal, o maligno, o demônio, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre as nossas paixões, elas só acontecerão quando, da nossa parte, houver integridade e sinceridade. De outra maneira, nós vamos ser sempre derrotados.
Agostinho ele conta isso de uma forma interessante, lá no livro das Confissões, né? No capítulo 8. Ele vai dizer que ele tinha um problema com a castidade. E ele sempre pedia para Deus o dom da castidade. Porém, ele pedia assim, Deus, deixa eu aproveitar um pouquinho mais, eu quero aproveitar um pouquinho. E ele nunca conseguia vencer, não é? E vencer-se naquela realidade. Até que um dia ele caiu em si e ele disse, não, eu preciso honrar a Deus, agradar a Deus com a vivência da castidade. Ele estava naquele processo de conversão. E quando ele pediu com sinceridade, ele conquistou aquela virtude. Muitas vezes a gente não tem integridade, não tem sinceridade, por isso que a gente é derrotado pelo mundanismo, a gente é derrotado pelas nossas paixões. O diabo arma as dele para conosco, porque nós não tomamos uma firme decisão de integridade, de santidade, de sinceridade no nosso coração. À medida que nós tomarmos, nós veremos o Senhor agir em nós e através de nós, e nós venceremos todas as nossas fraquezas, pecados, vícios, porque é interesse do Senhor nos dar a graça. Qual é a mensagem que nós vamos colher hoje? Vou começar com essa última frase que eu disse. É interesse do Senhor Deus nos conceder as graças necessárias para que vençamos os 3 inimigos da alma: o diabo, o mundo e as paixões carnais. Aquilo que é para a nossa salvação nunca será negado por Deus. Devemos pedir com humildade, perseverança e fidelidade. O Senhor precisa ver em nós sinceridade e integridade, para que, então, Ele realize a obra e nos conceda a vitória. Muitas vezes Deus está falando, gritando conosco, querendo nos corrigir, e a gente está desatento. Mas é preciso que eu e você estejamos atentos à nossa vida, façamos um exame de consciência diário, coloquemos a nossa vida no rumo certo, na direção da vontade de Deus. E a partir daí, a gente vai experimentar, da nossa sinceridade, da nossa integridade, as graças que o Senhor nos dará para que a gente conquiste a vitória. Fora disso, nós seremos derrotados, porque a desobediência retira de nós o vigor, a ousadia, o entusiasmo, a coragem, não é? A desobediência, a quebra da aliança, vai fazer com que nós experimentemos, não é? Aquela sensação de estar desprovidos da graça. E estamos mesmo. E aí não conseguimos avançar, não conseguimos conquistar, não conseguimos a vitória. Viver em estado de graça é fundamental. Vamos rezar? Senhor, a sua palavra hoje me confronta se tudo o que eu estou vivendo, pedindo ao Senhor, brota de um coração sincero e íntegro. Se em algum momento eu falhei, desobedeci, eu acabei me desviando daquele que era o seu propósito, e eu tenho colhido e esteja colhendo derrotas, humilhações, situações que acabam acontecendo diante das brechas que eu abri, hoje eu quero voltar à aliança com o Senhor, à comunhão com o Senhor. Eu quero viver essa experiência profunda de fidelidade e de obediência. E então abrir-me totalmente à ação da sua graça, para que eu viva segundo os seus propósitos e a sua santa vontade. Alcança o meu coração, a minha vida, a minha história e faz novas todas as coisas em mim. Não permita que eu sucumba, mas me dê a graça, Senhor Deus, de avançar na minha vida espiritual e de conquistar cada vez mais as bênçãos, as virtudes e toda a graça que será favorável para esse caminho que eu estou fazendo na sua presença. Amém. Integridade e sinceridade. Trabalhe com essas 2 palavras aí no seu coração, olhe para a sua vida, porque muitas vezes a gente fala, eu quero ser santo, eu quero viver para Deus, mas aí você vai para lugares, você frequenta ambientes que você está totalmente exposto ao pecado, aos vícios, à desobediência, e isso não demonstra integridade e sinceridade. Para que
a gente conquiste as graças para a nossa salvação, Deus precisa ver humildade, Deus precisa ver perseverança ali na oração, Deus precisa ver obediência. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.